Bom dia, queridos adolescentes. Mais um domingo juntos, revendo as lições de gente que ensina a gente. Desta vez, vamos pensar num outro personagem que estudamos na revista, que é Esther. Esther é vista de uma outra maneira, um pouco diferente daquelas lições que você estudou na revista. Esther era uma mulher inteligente que sabia por que estava no mundo. E vou usar como base para o nosso estudo, mais uma vez, o livro Correndo com Gigantes, de John Maxwell. Quando você puder, ler este livro, tem muitas lições de personagens da Bíblia, baseado em Hebreus 11. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você lembra de algum lugar ou alguma ocasião em que você se sentiu um peixe fora d'água? Em que você se sentiu inadequado? Pouco confortável porque você não se sentia parte do grupo ou de um evento? Eu já me senti assim muitas vezes. Às vezes, quando eu cheguei numa turma nova, num emprego novo, e demora um pouco até que a gente sinta o conforto de ser parte daquele grupo. Durante vários anos, Esther se sentiu assim, meio peixe fora d'água, inadequada, fora do lugar. Para começar, na sua vida, seus pais morreram quando ela era muito jovem e ela foi adotada pelo seu tio Mordecai. E quem sabe algumas vezes ela não se sentiu pouco à vontade na casa do tio. Ela cresceu também num país que não era o seu, com costumes diferentes, e novamente se sentiu fora do lugar. Esther viveu numa época em que os hebreus haviam sido arrancados de sua pátria e exilados na Pérsia. E, de repente, ela, uma garota bem simples, foi levada à corte do rei e mais uma vez sentiu-se desconfortável num ambiente luxuoso, sofisticado, com o qual ela não estava acostumada. Você já conhece a história e sabe que quando o rei Assuero da Pérsia estava à procura de uma nova rainha, todas as jovens solteiras mais bonitas da terra foram levadas e preparadas para serem apresentadas a ele. Esther tinha uma beleza de tirar o fôlego. Pensa, adolescente, na garota, mesmo que você seja mulher. Pensa na garota mais bonita que você já viu. Pensou? Pois se Esther não era parecida ou igual a essa garota, com certeza ela era mais bonita. E como vocês já sabem, ela foi escolhida por Assuero dentre tantas jovens para ser a rainha. Mas ninguém sabia que ela era judia, pois ela não costumava contar isso para ninguém. Até aí parece uma história de contos de fada, com um final feliz. No entanto, como nos melhores romances, nas melhores histórias, havia um homem mau no reino, cujo nome era Amã. Ele não gostava de Mordecai, o tio de Esther, e por causa disso ele tramou um plano para executar todos os judeus que moravam no reino. Quando Mordecai descobriu o plano, pediu a ajuda de Esther. Ele queria que ela apelasse ao rei para que o rei salvasse o povo judeu. Não era um pedido simples. Esther precisaria de muita coragem para fazer diferença para o seu povo. Era costume naquela época que se uma pessoa que não tivesse sido chamada pelo rei
aparecesse de repente diante do rei e ele não gostasse disso, essa pessoa poderia ser executada. E fazia 30 dias que Esté não havia sido chamada à presença do rei. Então, se ela mesma tomasse a iniciativa de ir à presença do rei, ela estaria correndo o risco de ser executada, mesmo sendo a rainha. Até essa altura dos acontecimentos, Esté ainda não havia compreendido que Deus a havia colocado naquele palácio com um propósito. E por isso, ela não aceitou o pedido do seu tio Mordecai. A Bíblia diz que Mordecai, quando recebeu a resposta negativa de Esté, mandou dizer a ela: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Ou em outra tradução da Bíblia, quem sabe se para tal tempo como este foste elevada a rainha? Só então caiu a ficha de Esté e ela entendeu que Deus tinha um lugar para ela. Então, diante dessa convicção, ela tomou uma atitude e respondeu. Então disse Esté que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as rainhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esté 4, 15 e 16. Esté entendeu que os privilégios que estava desfrutando por ser rainha não era somente para seu próprio prazer, mas Deus tinha um propósito para isso. Quando a gente entende o propósito de Deus para nossas vidas, passamos a ter coragem e iniciativa. Isto é, nossa vida começa a ter um novo sentido. Esté apresentou-se diante do rei, não foi executada, ele a ouviu, Deus agiu e usou a rainha Esté para salvar seu povo da morte. Você, adolescente, já estudou sobre a vida de Esté, mas eu sugiro que você tire um tempo agora, durante a quarentena, para ler toda essa história na Bíblia. O que nós podemos aprender com Esté? A história de Esté é um incentivo para nós. Devemos sempre lembrar que Deus está sempre conosco e saber que podemos ser usados por Ele, independentemente do lugar em que nos encontramos. Esté ensina a você, adolescente, e a mim também que é provável que por um tempo você não compreenda os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Mas se você está nesse tempo, saiba que isso não significa que Deus não se preocupa com você ou que Deus não tem um plano para a sua vida. Tenha fé e permaneça obedecendo a Deus. Pode ser também que você já tenha ideia do que Deus quer que você seja ou que você faça, mas sente-se fraco, temeroso, impotente para a missão. Assim como na vida de Esté, quando chegar o momento de você reconhecer o chamado de Deus para a sua vida, Ele estimará você a agir, mesmo que você tenha algumas dificuldades. Esté também nos ensina que é mais fácil assumir risco quando sabemos que Deus está no controle de nossa vida. Quando ela disse, se perecer, pereci, ela não estava sendo fatalista.
Estava assim se colocando nas mãos de Deus para o que desse e viesse. Esther não temeu sequer a morte, pois sabia que Deus tem um lugar certo para nós aqui na terra, mas também nos preparou um lugar no céu. Se já entregamos nossa vida a Jesus Cristo e Ele é Senhor de nossa vida. Caro adolescente, Deus tem um propósito maravilhoso para você. Você não está aqui na terra por acaso. Deus fez você nascer na família que nasceu e Ele quer dirigir sua história. Creia nisso e coloque-se nas mãos de Deus para que Ele cumpra esses propósitos para a sua vida. Esta é a maior aventura que alguém pode viver. Deus o abençoe na missão que Ele tem para você.